Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar hoje aqui em Cuiabá. Até ser aprovada a Lei 9794, até brinco um pouco sobre isso, mas falando muito sério, a nossa região, a Média Norte e Norte, foi muito pouco ou quase nada ouvida em relação ao que foi aprovado. É uma pena. Como não foi ouvido aí o pessoal da Araguaia, não foi ouvido muita gente, nós também não fomos ouvidos. Pela forma como a Lei 9794 foi colocada, eu particularmente, até representando um grande número de pescadores amadores e desportivos lá da região, os profissionais aqui, a Julita, que pode falar mais sobre isso. Eu vou falar em nome dos amadores e dos esportivos. A pesca esportiva, o pesca e sorte é uma modalidade dentro da pesca esportiva. Todo mundo aqui, todos praticam o pesca e sorte, porque eu acho que todo mundo aqui é a favor das medidas mínimas. Então, se você pegar um peixe menor, nós estamos a obrigação de soltar. Então, eu creio que isso aí é fato consumado. Temos só que definir quais as melhores medidas mínimas para todas as espécies. É isso que eu luto, estudo, para que isso aconteça. Da minha parte, o que eu estou fazendo como cidadão, 35 anos em Sinop, mas o meu forte sempre foi a região norte, e eu me considero mato-grossense de coração. E a minha parcela, há 1 ano já estamos estudando a Matrinchã, lá na região de Sinop, mais principalmente no Três Pires, em conjunto com a Universidade Federal do Mato Grosso, as professoras doutora Lucélia Noto Carvalho, a professora Liviane Stedley, e eu estou atuando como colaborador para a gente chegar num consenso o que é que está acontecendo com a Matrinchã especificamente, e de algumas outras espécies da minha região, principalmente a piraíba. A piraíba está em vias de extinção. Se não se fizer nada para proteger essa espécie, para se estudar ela é uma espécie que cria muito pouco nos espinhéis, e ainda hoje é um câncer nos rios do Mato Grosso. Espinhel, se mata ainda muito a piraíba. Que época? Iracema, porque a piraíba ela se movimenta, ela vai atrás dos outros cardumes de peixe na Piracema, e é onde ela é predada, é onde se arma os espinhéis. Eu falo que eu sei. Na Praia do Cortado, em Sinop, tem um espinhel lá que não sai de lá, e pegando piraíba, porque o buraco do cortado é um poço, a piraíba fica lá, principalmente na Piracema, ela sobe ali, fica predada no espinhel. O jaú não consta como medida mínima no anexo 2 da Lei 9.794/96, dona Julita colocou muito bem lá, lembrou a gente. O jaú não tem medida mínima na Amazônia, é um erro. Uma luta que eu tenho proibir preventivamente, já de cara, a colocação de alimentos exóticos nos rios do Mato Grosso, principalmente a soja, porque um dos objetos do estudo que a gente está fazendo com a Universidade Federal lá, que se denomina Biologia Reprodutiva e Dieta da Matrinchã no Brasil Três Pires, é um estudo, não é eu que estou falando, é um estudo que está sendo feito. Em quase 1 ano de estudo já se chegou à conclusão que o soja é prejudicial, ele é altamente proteico. Eu tenho estudo, quem quiser eu posso fornecer uma cópia. Já temos dados que comprovam que o soja está prejudicando a Matrinchã, principalmente por ela ser um peixe de Piracema. Como o dourado tem problema aí com processo migratório, a Matrinchã também tem. E a serra com soja está acabando com a Matrinchã. Chega no ponto aí que o professor Chico Peixe falou, a questão de reassimilar as ovas. Isso nós já comprovamos, eu já fiz vídeos comprovando que pelo acúmulo, pelo excesso de gordura da soja, a Matrinchã ela fica estéril, ela não consegue desovar mais. Soja de armazém, resto de armazém, dentro de bag, carreta carregada, o que puder, ele está jogando soja dentro do rio. Eu tenho vídeos que nem joga soja cru dentro do rio. Instala uma arapuca lá, eu tenho vídeo, o cara pega para baixo, tem uma guilhotina lá pingando água, caixa d'água, para despejar soja cru dentro do rio. Radicalmente contra o soja nos rios, preventivamente pelo menos, até se chegar na conclusão. É bom ou não é? Um dia me perguntaram, vamos fazer o que então? Nada, o peixe nunca precisou de soja para viver. A questão de liberar o pesca e solta durante a Piracema, eu sou a favor hoje nos locais que têm condições para isso. Nós temos hoje os lagos, igual o deputado Dilmar já a gente conversando colocou, a abundância hoje no lago de Canoa Quebrada em Lucas do Rio Verde é Trairão e Tucunaré. Está crivado Trairão e Tucunaré. Então nós podemos liberar pelo menos o pesca e solta. Não vamos liberar a matança, mas podemos liberar o pesca e solta do Trairão e Tucunaré, por exemplo, que são peixes que estão se criando nos lagos.
No Telespires, há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, 20 anos atrás, tinha muito tucunaré. Hoje não tem mais. A Lagoa do Padre, que era uma lagoa famosa lá em Sinop, chegava a pegar centenas de tucunaré num dia. Hoje você vai lá e pega 1, 2 desse tamanho. Então, o tucunaré não é o predador. Eu sinto dele, não tem como. Senão o Amazonas não teria mais nem ribeirinha, eu acho, porque lá tem tucunaré, né? Eu já fui lá em 2011 e posso afirmar para vocês que tem muito tucunaré, porque também entrou o pesca e solda, viu, gente? Se deixasse no ritmo que estava, aqueles grandes barcos de gelo subindo lá para a região do Amazonas e matando peixe, hoje não teria mais tucunaré lá, isso é fato. E o turismo do tucunaré, da pesca esportiva no Amazonas, tá lá para registrar 45 milhões de reais só nessa temporada agora, 2013, 2012, 2013. É muito dinheiro e nós temos que pensar nisso. Nós temos o tucunaré nativo aqui, então nós temos que pensar como usar o tucunaré da melhor maneira possível. E quanto à fiscalização, eu realmente também não concordo muito com o ONG mexer com fiscalização. Eu acho sim que, já afirmei isso na audiência pública, os municípios devem também ser responsáveis pela fiscalização em parceria com a SEMA. Se cada município colocar dois agentes ambientais, são no mínimo 282 fiscais a mais. Então eu sou a favor da municipalização, parceria com a SEMA e criação dos guias de pesca treinados, profissão. Vamos fazer os guias serem profissionais. Eu sou um guia de pesca há 10 anos, eu não sou nada. Então muitos profissionais poderiam se tornar, além de pirangueiros, como hoje já existe. Já fui dar curso para pirangueiro, parando meu gasto, eu tive lá em 2011, tem os cursos. Mas nós podemos criar a profissão guia de pesca. Por que o guia de pesca? Porque aí se torna uma profissão, ele vai ser responsável pelo grupo que ele vai atender. Os turistas que vêm de fora, eles são obrigados, vai saber como soltar, porque vai ter que soltar peixe abaixo da medida, não tem que continuar soltando. Inclusive reavaliar algumas medidas, isso eu sou a favor de reavaliar algumas medidas. Então nós temos que criar a profissão guia de pesca aqui no estado, e dar condições para quem não tem a outra condição ou quer sair da pesca profissional de repente, porque hoje, eu não tenho dados aqui em mãos, mas assim, quantos pescadores profissionais existiam há 20 anos atrás? Quantos profissionais existem hoje? Então de repente está vendo a saturação nessa profissão, de repente tem muito, os rios continuam os mesmos, os peixes têm menos, mais problema ambiental, menos peixes criando, e de repente mais pescadores profissionais. Então tá tendo muita gente. E aí no meio disso aí entra quem? Entra o ilegal, entra o predador, entra o que vem de fora, um carteirinho de fora, leva a nossa riqueza embora, não deixa R$1 nem de imposto. Isso é ridículo. O estado do Mato Grosso, eu falo de boca cheia, em questão de pesca e rios e de água doce, é o estado mais rico do mundo. Não tem. Qual que é o estado que tem essa riqueza que nós temos? Qual que é o estado que tem tanto peixe bom como nós temos? Peixe bom de comer, peixe bom de pescar. Pescar e soltar é ruim? Gente, eu gosto do meu peixe. Em 2009 eu estreiei meu programa de pesca esportiva na televisão de Sinop. A primeira matrincha que eu peguei, eu falei, essa aqui eu vou comer. Por quê? Porque eu quero mostrar que você pode pescar, comer e soltar. Por quê? Você tem que cumprir a lei. Se você pegar 20 matrinchas no dia, o que você faz? Você tem que soltar, você só pode ir 10 quilos. Então eu sou a favor de comer seu peixe sim, soltá-los abaixo de medida e levar só o que a lei lhe permite. Então essa para mim é a pesca esportiva. Você também comer seu peixe, poder levar seu peixe para casa, convidar seus amigos, ou assar uma como eu assei nesse fim de semana no aniversário da minha filha. Entendeu? É isso que eu penso que é pesca esportiva. O pesca solo faz parte tanto da pesca profissional quanto da pesca esportiva. Nós temos uma legislação específica para a bacia amazônica, para o Araquaia, para o Xingu e para o Prata. O CEPESCA tem que ser instalado imediatamente, já deveria ser instalado, tem que ser instalado imediatamente, não tem como fugir disso. Medidas mínimas, voltar às medidas anteriores a 9.096, porque a 9.096 mudou, baixou a medida mínima de peixe sem estudo científico. Então vamos voltar pelo menos lá atrás e aí vamos estudar e chegar numa medida mínima decente. Isso é vida só de criatório. Bom, não mais seria isso aí, eu teria mais coisas para falar, mas eu quero realmente
colocar que eu considero os pescadores profissionais parceiros dos esportivos e criar essa nova possibilidade de muitos profissionais se tornarem guias de pesca, e nós fortalecemos o turismo no estado do Mato Grosso e realmente a gente poder angariar muitos recursos com isso, inclusive impostos, porque o que acontece hoje, muitos estão indo na carreira dos profissionais e praticando a pesca de forma predatória, e eu não sei até que ponto eles conseguem controlar isso aí. Quem que pode realmente fiscalizar isso? Além da SEMA, as colônias também poderiam fiscalizar, isso é possível, porque a gente encontra muito que se diz profissional matando peixe. Esse é um problema que a gente encontra. E o maior problema no meio ambiente está sendo degradado, nós temos que criar mecanismos para que isso acabe, e não vai ser isso. Quero agradecer o espaço, meio curto, mas tá bom. Já é uma oportunidade para nós. Obrigado.